A epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 2, a parte do verso 4 nos diz: E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Este verso 8, o apóstolo Paulo faz uma prevenção para os cristãos que estavam nessa cidade de Colossos. Interessante a palavra que ele utiliza, tende cuidado. A mesma palavra nós também, para os nossos dias, devemos ter cuidado, para que ninguém nos faça presa sua. Ele utiliza uma palavra com bastante ênfase, como se fosse um animal que vem contra o seu oponente e quer destruir, um animal feroz que vem para matar. Assim, no sentido espiritual, essa palavra ela tem uma importância muito grande, porque o inimigo das nossas vidas, conforme o apóstolo Pedro, ele é comparado como um leão que ruge querendo tragar a quem possa. Da mesma maneira, nós temos que ficar espertos, vigilantes, sóbrios, porque o inimigo das nossas almas, ele quer nos fazer presa sua. Não importa o grau de unidade que nós temos com Cristo, ou espiritualidade, ou conhecimento, ou o nosso tempo na vida cristã. Todos nós temos que estarmos vigilantes, porque o inimigo anda em nosso derredor, querendo nos fazer presa sua. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai utilizar de uma camuflagem por meio de filosofias e vãs sutilezas. E essas duas situações, nós devemos ter muito cuidado. Será que a Bíblia ela é contra estudarmos, por exemplo, a filosofia? Então, podemos ver que Deus nos deu uma mente e nos ordenou que pensássemos. A fé cristã, ela é baseada em fatos, especialmente na história dos patriarcas, na história do povo de Israel, de como Deus se manifestou e ainda se manifesta através deste povo, e principalmente, como diz Paulo em Gálatas capítulo 4, verso 4, na plenitude dos tempos, quando o mundo, através de todo aquele conhecimento
da filosofia grega, do conhecimento grego, da língua grega, dos impérios sucessivos, e agora no Império Romano, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Aquele tempo era o tempo oportuno de Deus se revelar de uma maneira mais especial através do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo resumiu a lei em duas expressões. A primeira dela, que mostra que nós devemos pensar, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa força e de todo o vosso entendimento. Isto é, uma mente racional, assim como o apóstolo Paulo também falou em Romanos capítulo 12, que nós deveríamos apresentar o nosso corpo para experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional, e não nos conformar com este mundo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto. E também nós temos essa condição de racionalidade, e o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, isto é, uma experiência interior que nos falam das verdades de Deus, da experiência de sermos novas criaturas, e, ao mesmo tempo, devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em vós. Desta maneira, a Bíblia não é contra, mas ela é contra as vãs sutileza, filosofias e vãs sutileza. Uma filosofia que coloca o homem como centro, também chamada de antropocêntrica, isto é, o homem no centro das coisas, que é isso que está na vida das pessoas deste mundo. Por isso Paulo nos adverte para vigiar contra essas filosofias, religiões, tradições que destacam a importância do homem, colocam o homem num grau de importância e colocam Deus à parte, colocam a Bíblia à parte. A Bíblia é a revelação de Deus de uma maneira escrita. E hoje, uma das maiores ameaças teológicas contra o chamado cristianismo histórico, bíblico, é o humanismo secular, que se tornou a filosofia, a religião aceita em quase toda a educação secular, como nós vemos na grade curricular dos nossos estudantes, como essa influência ela vem já desde a tenra idade e coloca o homem como uma espécie de Deus. Por isso devemos ter muito cuidado, porque o mundo de hoje é um mundo que visa principalmente o lazer, a diversão. Vemos, por exemplo, quando vêm esses cantores famosos de outros países, como os jovens ficam, às vezes, durante um tempo grande, acampados
aguardando aquele momento de adentrar a um estádio, por exemplo, para contemplar o seu ídolo. Isso é o mundo dos nossos dias. E dessa maneira nós precisamos ter uma experiência com Deus, o Deus pessoal, que se revelou através do Senhor Jesus Cristo na expressão máxima. É isso que Paulo está dizendo. Não segundo os rudimentos do mundo, mas segundo Cristo. E ele vai dizer mais: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Dessa maneira, hoje, infelizmente, os valores estão mudados. A mesma filosofia do humanismo que começou com Satanás lá no Jardim do Éden, dizendo para Adão e Eva que eles poderiam ser iguais a Deus. Gênesis capítulo 3, verso 5 diz isso: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse tipo de conceito, de filosofia, é o que está em moda hoje em dia. E dessa maneira, as pessoas hoje estão invertendo, mudando a verdade de Deus em mentira. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 25. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ao invés de adorar o Deus invisível, em espírito e em verdade, como o Senhor disse para a mulher samaritana, hoje os homens buscam outros tipos de adorações. Aí, nós, como pastores, como líderes, como dirigentes, como pais cristãos, devemos ter o máximo de esforços em proteger as pessoas, os nossos filhos, os nossos congregados, da doutrina do humanismo, desmascarando-lhes os erros e instilando nas mentes deles um desprezo santo pelas suas influências destrutivas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Colosso. Nós precisamos combater. É isso que Paulo diz no início desse capítulo 12, quando ele fala: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Este mistério que foi nos revelado pela misericórdia de Deus, e hoje nós temos a graça
de contemplar, de viver este grande mistério de Deus que é Cristo em nós. Por isso, prezado ouvinte, tende cuidado para que ninguém venha fazer uma presa sua, principalmente você quando está pelo rádio, escutando certos programas, pela televisão, quando você recebe em sua casa pessoas com aquelas maletinhas que vêm trazer uma revistinha para você ler, tome cuidado. São pessoas que querem que você seja presa sua. E procure a palavra de Deus, procure estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e sereis libertos. Que Deus abra o seu entendimento e que fique com a simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, suplicamos neste dia que os corações estejam abertos para a Tua palavra, que esta palavra caia em boa terra e possa realizar aquilo que ela se propõe, que é a salvação, que é a prevenção, que é, Senhor, ó Deus, estarem protegidas contra filosofias e vãs sutilezas que as pessoas camufladamente trazem, Senhor, em seus ensinos errôneos. Nós oramos e suplicamos a Tua graça em favor dos nossos ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém.